Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao curso introdutório de História da Canção Popular Brasileira. Eu sou o professor Ricardo Frei, eu sou mestre em História pela UFMG, sou doutor em Música Popular pela Unicamp e já faz algum tempo que eu conto essa história por aí. Chegou a hora de contar ela aqui, eu vou ser o guia de vocês neste percurso que quer entender como a canção brasileira se transformou nesse produto cultural que tanto nos identifica. Começou, vamos lá. A canção brasileira tem um mito fundador. Em agosto de 1916, Donga registra o que seria o primeiro samba, chamado Pelo Telefone, que foi um sucesso no Carnaval de 1917. Pensar a canção brasileira, pensar suas origens, é pensar o samba. Mas entender o samba, ou para entender o samba, a gente precisa dar um pulinho ali atrás no século XIX, para poder falar sobre a modinha, o lundu e o machixe, de maneira muito rápida. A modinha trouxe aquela face, aquela característica melodiosa das canções europeias. Já os lundus e machiches eram danças e manifestações muito engastadas do batuque afro-brasileiro, da herança africana que a gente herdou nessa história da canção. Há quem diga mesmo que a história do samba ou o samba não existiria se não fosse o encontro desses três elementos, dessa melodia, essa forma de engatar melodia e letra, e também os batuques, as síncopas, o corpo, a dança que se exercitava e se fazia presente nos lundus e nos machiches. O machixe, então, vai ter uma presença muito importante num debate que a gente vai ver logo ali na frente. Todos os três ligados ao universo da oralidade, e não ao universo de estudo musical. Essas canções brotavam de alguma coisa bem intuitiva, ou de gestos muito intuitivos, que buscavam entoações para poder fisgar palavras e dar o recado, deixar esse recado mais perene, mais estabilizado, para que ele não se desfizesse na efemeridade de uma fala qualquer. Ah, Sobretudo lundus e machiches se apresentavam como espécie de sambas folclóricos, não é? Muito ligados aos batuques. E é a síntese desses sambas, dessas manifestações sincopadas, que vai dar o que vai nos entregar aquilo que chamamos de samba. Para completar a mitologia, isso aconteceu dentro das casas das tias baianas. Sim, sobretudo da casa da tia Ciata, a mais conhecida. Essas casas ficavam na zona central do Rio de Janeiro, num lugar conhecido como Pequena África, região dos bairros de Catumbi, Saúde, Cidade Nova. Ali, de fato, é um lugar que completa a mitologia. Não é? Foi ali, então, que essas manifestações, digamos, mais folclóricas, muito ligadas às práticas da oralidade, não é? Às práticas festivas e rituais do povo negro, afro-brasileiro, foi ali que o samba se constituiu. Foi ali que o samba foi inventado. Foi dessas reuniões, desses encontros, que surgiu Pelo Telefone, canção de Donga e Mauro de Almeida, como eu disse, registrada em 1916, sucesso do Carnaval de 17, a nossa canção brasileira tem origem ali. Vamos escutar. Chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar. Ai, ai, é deixar mágoas. O professor Luiz Tati, estudioso da canção, vai dizer que o samba contém aquilo que é formador da prática dos cancionistas,
os compositores de canção, que é um gesto elegante que associa a palavra que quer ser dita e entoações muito próprias da fala e transforma isso em canção. Como já dissemos, a maioria desses cancionistas não tinha um estudo formal de música. De onde surgia então a canção? Aquelas melodias? De onde isso vinha? Vinha da própria fala, vinha da própria conversa, de um gesto entoativo que fisgava os recados, como também já dissemos há poucos minutos atrás. Enfim, o samba então se transforma no pilar da canção brasileira, na estrutura que vai se desdobrar e vai ajudar a construir as etapas de institucionalização da canção brasileira. Bom, Hermano Viana, um estudioso das manifestações culturais, tem um livro que se chama O Mistério do Samba, que quer saber como que o samba se transforma nisso, que se transformou, né? Numa referência primeira, uma espécie de grau zero da canção brasileira. Bom, primeiro o samba foi uma invenção, não é? Invenção no sentido ou de que alguém, em um determinado momento, resolveu chamar práticas muito ligadas aos batuques que aconteciam nas casas das tias baianas de samba. Esse sujeito foi Donga. E a, tem um outro elemento muito importante para a gente compreender por que o samba se transformou no que é hoje, que são processos de mediação cultural. Na verdade, nas casas das tias baianas, não frequentavam, ou não frequentavam apenas, não é, aqueles descendentes de africanos, enfim, a comunidade afro-brasileira que queria ali, então, manter viva a sua cultura, manter vivas as práticas religiosas e festivas. Não, ali também transitava pessoas de outras áreas do Rio de Janeiro, inclusive da Zona Sul. É exatamente esse trânsito, essa mistura, que nos explica a ideia de mediação cultural. Ou seja, o samba não ficava só restrito às casas das tias baianas. Ele era carregado e era, enfim, publicizado, e víamos então o samba aos poucos circular em outros redutos. É bom explicar uma metáfora topológica que o professor Muniz Sodré nos apresentou, e muita gente continua usando ela, que separa as casas das tias baianas em cômodos, dizendo que o cômodo lá do fundo é onde as práticas mais ritualísticas eram, enfim, eram executadas, né, e eram vistas. Ali só adentrava aquelas pessoas da comunidade ou compromissadas com uma certa resistência cultural. O candomblé acontecia ali. Em outros cantos da casa, outras manifestações musicais aconteciam. O choro, que era algo mais polido, era o que acontecia na sala, digamos, de visita. E era por ali que você começava a ter contato com as manifestações das casas das tias baianas. Se você vem da Zona Sul, você começa então pela sala de visitas e vai entrando na casa até então, a partir de uma lógica de reconhecimento e de, enfim, de aquisição de confiança, você vai poder então chegar até os batuques, até os lugares onde essa manifestação que vai desembocar no samba estão ali sendo fomentadas. E isso ajudou o samba a se estabelecer. Aí estão três dos pais fundadores do samba. Donga, com seu sorriso aberto, João da Baiana na sua elegância e o maestro Pixinguinha. E essa frase diz muito sobre a mediação que a gente acabou de falar. Samba de partido alto, só vai cabrocha que samba de fato, só vai mulato filho de baiana e gente rica de Copacabana. Aquele espaço virou um espaço de trânsito e isso ajudou a institucionalizar o samba. Bom, mas de onde vem essa palavra, samba? Segundo Ney Lopes, que é um compositor e também um historiador, o vocábulo samba é africaníssimo, legitimamente banto das bandas de Angola e Congo. Samba, entre os quiocos de Angola, é verbo que significa cabriolar, brincar, divertir-se. Entre os bacongos angolanos e congueses, o termo designa uma espécie de dança
em que um dançarino bate contra o peito do outro. E essas duas formas se originam da mesma raiz banta, que deu origem ao quimbundo de semba, que quer dizer umbigada, um elemento coreográfico muito presente nas danças nos terreiros das casas das tias baianas. Até a década de 1920, o samba ficou muito marcado pelas suas raízes mais folclóricas, pelos seus antecedentes, principalmente o maxixe. Tinhorão nos diz que maxixe era uma coisa considerada menor. Era uma palavra que remetia a coisas chinfrins, tinha, digamos, um cunho pejorativo. Mas não importa. Importa pra gente aqui é que maxixe se tornou uma forma, uma dança, uma forma de cantar, de entoar e, portanto, influenciou demais o samba na medida que veio, enfim, dos seus batuques ou incorporou seus batuques na sua forma. O maxixe, ele impactou e influenciou o samba pelo menos até o fim da década de 20. Durante a década de 20, a gente teve o nosso primeiro, digamos, grande cartaz da canção brasileira, que é o Senhor. Ele foi o primeiro artista a ter uma projeção comercial e ele também ajudou a configurar uma forma do samba, uma forma de fazer samba, uma forma comercial do samba. O Senhor, então, é um personagem importante na história da nossa canção. E ele, então, vai desenvolver, junto, evidentemente, com tantos outros, o samba durante a década de 20. Quando chegamos em 29, os bambas do Morro do Estácio, de onde surge a primeira escola de samba, a Deixa Falar, incorporam outros elementos à batida do samba, e essa interferência rítmica altera a forma de dançar, a forma de tocar o samba. Com a gravação na pavuna, a gente consegue perceber a alteração do samba. A partir dali, haverá uma distinção entre o samba de Donga e o samba dos bambas do Estácio. Na pavuna, na pavuna, tem um samba que toda a gente reúna. Na pavuna, tem um samba que toda a gente reúna. Um malandro que só canta com harmonia, quando está metido em samba de alegria. A discussão sobre o que era de fato samba gerou uma polêmica saborosíssima. Donga, claro, foi ele que registrou o primeiro samba, dizia que fazia o verdadeiro samba. Já Ismael Silva, da turma do Estácio, dizia que não. Segundo ele, Donga não fazia samba, fazia maxixe. Bom, é na década de 30, com os autores, com os compositores, os cancionistas e intérpretes daquela década, que o samba se livrou da herança do maxixe com a fixação do gênero em torno daquilo que a turma do Estácio sugeriu e implementou na realização do samba. São vários intérpretes, compositores que conformaram o que ficou conhecido como Época de Ouro. Na década de 30, surgem nomes como de Noel Rosa, de Lamartine Babo, de Ari Barroso, de Ismael Silva. Antes de falarmos mais da Época de Ouro, vale a pena escutarmos dois sambas, um samba amaxichado e outro samba aos moldes do Estácio, para vermos quem tinha razão, Donga ou Ismael Silva, lembrando que é o samba do Estácio que estabiliza o gênero. Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz do Redentor, pra ter valor a tua ajuda. Se você jurar
que me tem amor. Eu posso me regenerar, mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Você jurar que me tem amor. Vamos falar então da época de ouro. Neste momento, como vimos, a batida do Estácio passa a ser a batida do samba. A forma se estabiliza e a herança do machixe fica lá atrás. Muito importante, mas a partir de agora tem um jeito específico de se fazer samba. A época de ouro é cheia de grandes nomes da história da canção brasileira. É neste momento que surge Noel Rosa, saído do bando de Tangarás, Lamartine Babo, que é o compositor que dá forma à marchinha, Ari Barroso, compositor e instrumentista mineiro, nascido em Ubá, que vai para o Rio de Janeiro e abraça o samba, além de tantos outros, como o próprio Ismael Silva, que junto com Bide e com Newton Bastos, forma um trio maravilhoso de compositores do Estácio. Vamos escutar agora trechos de algumas canções que dão conta da sonoridade da paisagem sonora que ambientava a década de 1930. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz ginga, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando a flores dela. Foi, convidei-o a voltar pra casa em minha companhia. Exibiu-me um sorriso de ironia, desapareceu do turbilhão da galeria. Essa nega risoleta que me fez uma falseta e me desagradou. Eu quero um retratinho de você, pois vou mandar fazer o seu clichê e publicá-lo no meu jornal. Você é uma figura original. Foi lá, tenha que ver, que o nosso amor nasceu na tarde daquele. Recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração. Nós temos bananas, bananas pra dar e vender, banana menina, sem vitamina. Foi também neste momento que a canção, que fazer música e canção popular passou a ser uma profissão. Havia um investimento muito grande, inclusive político, do Getúlio Vargas, não é? Para encontrar um formato de canção que fosse próprio da nação. A ideia de nação estava sendo construída a esta época. E o samba, enfim, por tudo isso que a gente já estudou até agora, foi, inclusive pelas questões das mediações culturais que a gente viu lá atrás, quando falávamos das casas das tias baianas, foi a forma escolhida para representar o Brasil. Bom, isso deu uma oportunidade àqueles sambistas malandros que não tinham a outra alternativa a não ser viver de biscates e pequenos golpes. Enfim, esses sambistas e essas pessoas que precisavam ganhar dinheiro, mas evidentemente encontravam alguma dificuldade no caminho, passaram a ver no samba uma possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo que eles sabiam fazer de forma muito intuitiva. Isso foi muito interessante e Noel Rosa foi personagem destacado para incentivar todos os sambistas, principalmente aqueles ligados à malandragem, a deixar de lado o seu tamanco e abraçarem um samba como profissão. Disso ou dessa
posição, que também era uma posição, digamos, política, surgiu um embate entre Noel e o Wilson Batista, que fala da opção pela canção como uma forma de vida ou da malandragem. O Wilson Batista defendendo a malandragem, Noel defendendo a canção, o samba como profissão. Vamos escutar um trechinho dessa peleja musical que marcou a canção popular brasileira. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço. Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Com o chapéu do lado destes rata, da polícia eu quero. Malandro é palavra derrotista que só serve pra tirar todo o valor do sambista. Proponho ao povo civilizado não te chamar de malandro e sim de rapaz folgado. Você que é mocinho da vila, fala muito em violão, barracão e outros fricotes mais. Se não quiser perder o nome, cuide do seu microfone, deixe quem é malandro em paz. Você que é mocinho da vila, fala muito em violão, barracão. Injusto é seu comentário, fala de malandro, quem é otário. Mas falando não se faz, eu de lenço no pescoço, desacato também tenho meu cartaz. Modesta parte eu sou rapaz. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro e Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar. Foi também na década de 1930 que surgiu uma das principais estrelas da música popular brasileira, da canção popular brasileira. Eu estou falando dela, estou falando de Carmen Miranda, o maior cartaz do cinema musical brasileiro e que extrapolou, evidentemente, as fronteiras do Brasil, indo parar em Hollywood e levando, claro, uma imagem um tanto quanto estereotipada da cultura nacional, mas fez o samba, enfim, romper fronteiras mais uma vez. É claro que ela não é a primeira mulher a figurar na história da canção brasileira. Aracy Cortes e Aracy de Almeida, e se recuarmos ainda mais, Chiquinha Gonzaga, são personagens e são agentes importantes na configuração da música e da canção popular brasileira. Carmen abre as portas para que cada vez mais mulheres participem e sejam protagonistas da cena cancional brasileira. Na década de 40, um momento de muito sucesso da pequena notável, né, da Carmen Miranda, é o momento onde a gente tem as rainhas do rádio. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Sai, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração.
Podemos citar ainda Linda Batista, Dircinha Batista, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Doris Monteiro, dentre outras. Tinha também os reis do rádio, não é? Calbi Peixoto foi um deles. Esse momento, o cinema, uma indústria fonográfica se aquecendo e o rádio são os principais veiculadores da canção brasileira, agentes importantes para consolidar a forma, o formato e fazer soar em todos os espaços, em todos os ouvidos possíveis, a nossa produção cancional. Dá licença, meu senhor, quero ver Baixa do Sapateiro, Charriot, Barroquinha, Calçada, Tabuão. Sou amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Eu sou mirada da perna de pau, do olho do frio, da cara de mal. Eu sou mirada da perna de pau, do olho do frio, da cara de mal. Aquele samba foi pra ver se comovia o seu coração quando eu disse: vim buscar o meu perdão. Leva meu samba, meu mensageiro. 25 anos vamos festejar de união, e a felicidade continua em meu coração. Se às vezes você chora quando eu passo as noites fora, não venha em casa almoçar. E as mulheres da rua têm alma melhor que a sua, sabem melhor me agradar. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era dancei e não me incomodei, pois a rumba por si maliciosa. Marina, morena Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto. Na década de 40, mais para o fim da década, no pós-guerra, acontece algo curioso com o samba. O samba perde aquele apelo somático, aquele que faz dançar, seus batuques são amortecidos e a face mais melodiosa chega em primeiro plano. Muitos dizem, e não se pode constatar com precisão isso, que é em função desse clima de desesperança, de guerra, que o samba se entristece ou se ralenta. Fica mais lento, mais dramático. Isso tem um nome. A gente chama isso de samba-canção. O samba-canção toma a década de 40. Vários dos nomes da geração pós-época de ouro, como Erivelton Martins, Lupicínio Rodrigues, dedicam-se a essas canções em forma de samba, canções passionalizadas. De fato, há quem diga que o samba-canção já existia bem antes, mesmo antes da forma se consolidar em 29 no Estácio. Vou ler um trechinho do livro do Jairo Severiano, que diz o seguinte: o samba não havia ainda se consolidado em sua forma padrão, estabelecida pelos compositores do Estácio, e já apresentava uma variante de andamento lento e letra romântica, que se convencionou chamar de samba-canção. Essa denominação aparece na imprensa possivelmente pela primeira vez
numa notícia publicada no número 16 da revista Fonoarte, de 30 de março de 1929. Iaiá, Linda Flor, o samba-canção que todos conhecem e que, no último carnaval, foi um dos meus mais ruidosos sucessos. Acha-se impresso pela Casa Vieira Machado e era assim que a propaganda do compositor se fazia circular. De fato, os principais nomes da canção dessa época estão ligados ao samba-canção. Surge neste período Tom Jobim, Antônio Maria, Dolores Duran, Dick Farney, Lúcio Alves, Agostinho dos Santos e tantos outros também que acabam por adotar um samba-canção, digamos, mais tradicional, né? Como Jorge Goulart, como a própria Elisete Cardoso. Bom, mas eu quero interromper um pouquinho a história do samba-canção para poder falar de uma outra coisa. Enquanto o samba vai ficando romântico e lento, se aproximando do bolero, um outro gênero aparece para poder saciar a vontade de corpo da canção popular brasileira, aquele apelo somático. É neste momento que aparece no Rio o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é um dos principais nomes da geração pós-Época de Ouro. E xingue de cá, e xingue de lá, e Fígaro cá, e Fígaro lá. Beba vinho, coma pizza, mas não deixe de pular. Beba vinho, coma pizza, mas não deixe de pular. E xingue de cá, e xingue de lá, e Fígaro cá, e Fígaro lá. Beba vinho, coma pizza, mas não deixe de pular. Beba vinho, coma pizza, mas não deixe de pular. Quando em Nápoles cheguei, namorei uma italiana e dancei a tarantela numa festa napolitana. A galinha pôs o ovo azul, Zuzu, Zuzu, o pato causou sensação. O galo não foi na conversa, no dia seguinte matou o pavão. A galinha pôs o ovo azul, Zuzu, Zuzu, o pato causou sensação. O galo não foi na conversa, no dia seguinte matou o pavão. Papagaio quando vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexendo o recolego da sanfoneta que só raia. Quero ver tu remexendo o recolego da sanfoneta que só raia. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando. Quero ver tu remexendo o recolego da sanfoneta que só raia. Ele chega com seu baião e assume esse lugar muito importante que sempre figurou na história da canção brasileira, que diz respeito a uma música tematizada, uma música que pede corpo, que pede dança. Neste momento, enquanto o samba se dedicava a outros conteúdos, a outros enredos, o baião de Luiz Gonzaga vem suprir essa carência. Ligados ao samba mais tradicional, aquele lá de trás, talvez a gente possa citar dois nomes que surgem nessa época, Zequete e Ciro Monteiro. De resto, todos muito ligados ao enorme sucesso do samba-canção, tirante, evidentemente, os nordestinos como Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, que faz o corpo do brasileiro balançar durante as décadas de 40 e 50. Vamos escutar agora essa paisagem sonora tomada de samba-canção. Meu mundo caiu, ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor.
Deus tem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo. Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Há um adeus em cada gesto, em cada olhar, mas nós não temos coragem de falar. Foi do meio do samba-canção, dessa prática de samba apaixonado e lento, que surgiu vários nomes importantes para entender uma revolução pela qual vai passar a nossa canção e que se transformará naquilo que a gente veio a chamar de bossa nova. Em 1958, somos apresentados a uma nova forma de canção brasileira. Uma forma que recupera o samba, mas tenta enxugar, filtrar, eliminar tudo aquilo que está sobrando. As décadas precedentes e as canções precedentes tinham rompantes de dramaticidade. Cobriam o samba com muito ornamento. Então, no fim da década de 50, o encontro de Tom Jobim com João Gilberto e Vinícius de Moraes inaugura a Bossa Nova. A Bossa Nova é uma espécie de recuperação do grau zero da canção. Diz pra gente o que é preciso fazer com a canção para que ela seja convincente. Recupera as raízes, elimina tudo que está sobrando. É de fato uma triagem. E também substitui a importação e o consumo de músicas estrangeiras que foi tão intenso nas décadas que antecederam a Bossa Nova, nos anos que antecederam a Bossa Nova. A Bossa Nova então chega com uma batida muito peculiar, com um jeito de cantar ainda mais particular e estabelece novos parâmetros para o desenvolvimento e para a criação da canção popular brasileira. Dali em diante, é uma outra coisa. Vá, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade a eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, no doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. É só isso, meu baião, e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim, só bim, 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 bim. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar o pato
vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. A insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada.